Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Leva um Casaco. O podcast que é um projeto baseado num conselho que eu recebia muito da minha avó, que é se for sair de casa, leve um casaco. E naquela época, Márcio, eu acreditava que era só pra gente estar preparado para enfrentar as intempéries ali do tempo, Do né? tempo. Do climático. E à medida que o tempo foi passando, eu absorvi esse conselho de uma outra maneira. Hoje eu entendo que ter um casaco, né? Ter um casaco com você está preparado para os desafios, né? Que você possa vir encarar, que possa vir a surgir na sua jornada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre história, sobre como é importante a gente conhecer a nossa história, ter as nossas memórias vivas, nossas raízes, porque isso faz com que a gente crie conexões, a gente estabeleça a nossa identidade e use isso como fonte de inspiração. E para isso eu estou recebendo um convidado muito especial. É uma honra para mim ter o Márcio aqui hoje. A honra é toda minha. O Márcio Oliveira, o Márcio dentista, Márcio é o dentista. Márcio da página Memórias de Perdões. Daqui a pouco eu Também. vou perguntar para ele um pouco sobre a página. E agora, recentemente, né, Márcio, ingressando na vida pública como vereador aqui pela cidade de Perdões. Também. Márcio, prazer te receber aqui. Igualmente, estou muito satisfeito. Vamos ver se eu vou conseguir contribuir alguma coisa aí, mas pretendo contribuir. Que bom, vamos aprender bastante com o Márcio hoje aqui. Márcio, para começar, eu queria te perguntar, quando você ouve, né, que eu falo essa expressão de leva um casaco, né, o que move aqui o título do podcast, o que te vem em mente, né? O que você passou, que experiência que você teve que passar, que te prepararam aí para enfrentar alguns desafios que você teve ou próximos aí que possa vir a aparecer? Primeiramente, transportando esse leva um casaco pro modo perdoense de falar, seria até um leva uma blusa. Leva uma blusa. Uma blusa de frio. Leva uma blusa de frio. Mas eu acredito que muito esse leva um casaco, você sintetizou bem na sua segunda interpretação do leva um casaco, que é se prepare, crie uma casca. O mundo é muito bom, a vida é muito boa, mas tem uns percalços. Se você não se preparar, você sucumbe, e o que a vida te pede é que você enfrente. Você pode até cair, mas você tem que levantar. Se você se cair e ficar caído a cada episódio, não vai dar em nada. O mundo é duro, a casca que a gente vai criando acaba sendo um casaco desse também. Isso. Eu falo que cada episódio aqui a gente vai costurando um pouco, né, o nosso casaco aqui, e eu sempre trago pessoas para aprender mesmo. Eu até anoto aqui, até falei com você antes aqui, se tem problema anotar, porque eu vou aprendendo mesmo. E legal, Márcio, a gente falou também sobre a página, né? Quero que você fale um pouco pra gente o que te motivou a criar essa página. Hoje a gente está gravando aqui dia 1º de junho, aniversário de Perdões, 113 anos de Perdões. Isso. E eu queria também que você, antes até de falar da página, que a história de Perdões ela é muito interessante, né? Mas eu sei que tem coisas que tá exagerado, tem coisas que é e não é. Como é que foi realmente a história, né? O cacho de banana tem, não tem? É um cacho, é um broche? Já comeram a banana? Como é que é essa história? Não, acontece o seguinte, no século XVIII, a capitania de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, foi criado em 1720. Um pouquinho antes já descobriram ouro ali em Ouro Preto. E a partir de 1740, mais ou menos, o governo começou a distribuir lotes para quem não poderia ser qualquer um, por isso que o Romão Fagundes até não era qualquer um. São as sesmarias, que eram pedaços de terra que você conseguia a autorização do Estado para poder ali ou mineração, criação de gado, plantar alguma coisa, e foi assim que o Romão Fagundes conseguiu esse pedaço aqui. Como também o sogro dele tinha aqui pro lado de Candeias, então aqui quando ele chegou aqui não é que não tinha nada, que já tinha em volta, já tinha outros lugares habitados. Dizem que ele estava aqui, ele morava um pouco antes aqui em Bituruna, ele já estava por perto. O Romão Fagundes ele não é português, ele é nascido no estado do Rio, numa localidade, a gente tem um grupo de historiadores que estuda bastante isso, outros também. Ele provavelmente nasceu na localidade de Paciência, que é a zona rural de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Então ele não é português. Pode ser que os pais ou os avós tenham nascido, mas ele é brasileiro. E vieram para esse lado de cá, ele adquiriu essa sesmaria, por volta... A primeira notícia que a gente tem é 1770, que ele tem a comunicação com o governo do estado, né? A capital era Ouro Preto, Vila Rica, e ele, assim, em seguida ele já pede foi em 1770 que ele pediu a provisão canônica da Capela do Rosário que ele tinha construído. É a Igreja do Rosário, mas provavelmente uma tapera de pau a pique, bem rústica, que depois foi ampliada, que a gente não sabe quando. Então foi a partir dali. Depois, por exemplo, no Retiro dos Pimentas já foi outra pessoa que adquiriu a sesmaria, e em volta foi acontecendo isso aconteceu em toda a nossa região, todo o estado de Minas Gerais. E o Romão ficou como sendo o primeiro aqui, o que começou o povoamento dessa terra. Há sinais de mineração, que ele tenha minerado, mas o ouro eu acho que era pouco. A gente conversa muito que o ouro era pouco. Ele acabou, tem informações que ele tinha muitas mulas, cavalos, que provavelmente plantações aqui, ele abastecia tanto a coroa, ou a corte, que era o Rio de Janeiro, como São João del Rei, que era a cidade polo aqui da região. Já era uma cidade maior, então através dessas mulas transportava aí fumo, o arroz, o que plantava na época. A mineração, a gente acredita que não tenha sido muita coisa. E esse cacho de banana, há toda uma lenda, a gente não sabe até que ponto que é, né, que ele existiu ou não. Existiu ou não, que ele pediu perdão à rainha de Portugal, que na época era a Dona Maria, né? Mas não se sabe, só se sabe que os crimes que ele cometeu, que a gente tem provas, né, documentais em São João del Rei, no arquivo lá, ele teve muito atrito com a igreja, certo. Porque você vê o tanto que ele tinha uma influência, assim, tinha muito estudo, naquela época quem sabia ler era uma mínima minoria, até um pleonasmo, e ele estudava os autores clássicos gregos e do iluminismo. Ele questionava a Igreja Católica. E ele foi condenado certa vez no final do século XVIII por heresia, por falar coisas contra a Virgem Maria e coisas que desagradaram a igreja. E também cometeu pequenos delitos, mas na questão do perdão, o que se sabe, a gente não encontra uma condenação pela Inquisição dos enfrentamentos que ele fez, dos questionamentos com a igreja. Não há uma condenação. Talvez depois ele se retratou, ele fez um poema em homenagem à Virgem, e eu acho que ali foi a retratação que o livrou de uma pena da Inquisição, talvez aí que vem o perdão. Bom Jesus dos Perdões existe em São Paulo, na Bahia, então não foi uma criação daqui. Ele adotou como padroeiro na época, né? E depois o Bom Jesus foi retirado e ficou só Perdões. Mas basicamente é isso. E através, quando ele começou a povoar, foi chegando gente. Chegando gente, até ele faleceu em 1825, está fazendo 200 anos agora, semana que vem, dia 9 de junho de 1825, ele faleceu aos 59 mais 25, 84 anos de idade, já demente, no próprio inventário dele diz que ele já estava com provavelmente um Alzheimer, alguma coisa assim, né? E o inventário está no Arquivo Público Mineiro, o inventário dele foi feito na fazenda do Parnaso. Aí provavelmente no Parnaso aqui, e Parnaso, que é o monte onde os deuses gregos ficavam, né? Ele provavelmente denominou ali, porque ele era um estudioso da cultura grega. Então, por isso que o Parnaso ali, provavelmente ele que teve essa denominação. E é até interessante você falar isso, porque o que eu aprendi é que primeiro ele estava fugindo, aí botou um tronco de árvore nas costas do boi, aí o boi parou ali no morro onde é o Rosário, na igreja do Rosário, aí onde parasse ele ia fazer, né, uma capela, alguma coisa em homenagem ao Bom Jesus de Perdões,
E aí que ele acha o ouro, faz o caixa e pede perdão aí pelas dívidas dele. Até o que eu sabia, era crimes até fiscais, tributários, não sei quanta coroa. E ele faz esse pedido de perdão. Então não é Pra bem você ver. assim. Para a pessoa receber uma Sesmaria, que é um terreno do governo, você não pode ser um criminoso, né? Um criminoso não vai receber. Não receberia de forma alguma. Ele recebeu e depois teve esse enfrentamento com a igreja, alguma outra coisa, e teve esse perdão. Mas o caixa a gente não tem notícia. Há muita lenda aqui em Perdões que Dona Olinda foi lá em Lisboa e viu lá na Torre do Tombo, do museu tal. Não há, pergunta a Dona Olinda ali, ninguém viu nada, não se sabe nada. Segundo um historiador aqui de São João del Rei, que fez até uma tese dele de mestrado sobre o Romão Fagundes, ele, acho que é Bruno, esqueci o nome dele aqui agora, perdão. Ele diz que essa lenda do Cacho de Ouro existe em outras localidades também. É uma lenda mais comum. E acabou adotando, né, a bandeira hoje no brasão da cidade. A gente tem lá o cacho com o café. Eu acho que assim, então, até nas escolas deve se manter, é uma tradição do município, se mantém. Não se deve chegar para uma criança, olha, ele cometeu tal crime, ele fez isso, não. Vamos deixando essa imagem que ele foi o responsável pelo povoamento da nossa região e uma coisa que deve continuar. A tradição é tradição. Legal. E falando em tradição, Márcio, eu quero saber da página do Facebook. Como que surgiu a ideia? De onde vem o acervo? É seu? As pessoas te mandam? Como que foi o início? A página eu comecei, era uma outra página, foi em 2016, foi em junho de 2016, está fazendo 9 anos agora. E paralelamente, 2 meses depois, o Fausto, lá em Cana Verde, criou o grupo Memórias de Perdões. Ele é o criador do Memórias de Perdões. Eu criei a página Fotos de Perdões, que era, eu tirava a foto atual, pegava assim, eu tinha umas fotos lá da minha avó e do pessoal que ia publicando também, eu pegava a foto antiga e fazia a sobreposição do momento, né, atual com o passado. E a gente não entende de internet, na época, e a página, só eu que podia publicar, as outras pessoas não podiam. Passado uns 4 anos, eu peguei, congelei a minha página, coloquei ela stand-by e fiquei só no Memórias junto com o Fausto. Porque lá no Memórias você pode publicar, as outras pessoas também podem, aí fica uma troca, uma interação muito maior. E o que as pessoas mandam fotos, né? Tem muitas que são do domínio público, que já está na internet aí, já fotos que todo mundo tem, mas e outras vão de acervos pessoais mesmo, que mandam pra gente, e eu também sou um garimpador, né? Eu fico, se você publica lá, por exemplo, olha que foto legal, às vezes eu peço autorização, às vezes eu no bom sentido, eu roubo a foto e já coloco no Memórias de Perdões, e a princípio ele começou com um grupo de fotos antigas, de casas antigas. Eu fui acrescentando pessoas, e isso aí teve um crescimento, que aí você vê a pessoa que já se foi, o ente querido, o grupo foi inflando, e depois passamos a ser quase hoje um canal de notícias, falecimentos, eventos da cidade, que mais que a gente coloca? Achados e perdidos, campanhas, para cadeira de roda, ajudar a campanha solidária, faz uma vaquinha, assim, com coisas maiores, porque senão não dá conta. A gente tem pedido uns 5 pedidos por semana de pedidos assim, compra um remédio, uma coisa menor. A gente quer ajudar, mas não tem jeito, porque senão perde muita finalidade do grupo e a gente não consegue a coisa grande quando a gente pede, que é um tratamento caro, uma cadeira de rodas mais cara. E é isso, hoje o grupo é muito dinâmico e todo mundo publica. Nós temos em média assim 150 mil curtidas por mês, somos quase 14 mil membros, estamos chegando agora. E esse grupo só no Facebook? Tem outra rede social? A gente queria muito no Instagram, mas o Instagram não tem grupo. Ah, tá. Eu posso fazer, a gente pediu falso, a gente pode fazer um Memórias de Perdões no Instagram, mas aí as pessoas não conseguem publicar nada, só a gente. Aí não é colaborativo. Não é colaborativo, aí fica só da gente. Tá. Esse que é o problema. O dia que o Zuckerberg também resolver encerrar o Facebook, acabou o Memórias de Perdões. Não tem um acervo, Márcio? Sim. Vocês têm um backup, alguma coisa para isso não se perder? Algumas coisas, mas como
A gente tem em média 10 a 15 publicações por dia, vezes 360, são mais de 4 mil, 5 mil por ano, não tem jeito. Sim. A gente tinha muitas entrevistas que a gente fazia, tá fazendo menos agora, ficava arquivado. Sim. Até com várias pessoas que já faleceram, então ficou até um arquivo da pessoa. Só que o Facebook, ano passado, mudou. Todas as lives feitas desapareceram. Acho que está terminando o prazo agora. E tudo que eu fizer agora, eu faço uma entrevista com você hoje, daqui 30 dias some. Tem essa... O Facebook não está... Não sei se é um problema de arquivo deles lá na central, mas não está mais arquivando. Aí a gente perdeu até o incentivo de fazer a entrevista, ou igual eu faço aí, eu fiz ontem, hoje, de ao vivos do cobertura de festividade, né, para ficar guardado, mas dentro de 30 dias some. Esse que é o pecado. Mas eu pretendo fazer no Instagram alguma coisa assim de fotos antigas, mas é uma pena que não tem essa colaboração. Não vai ter a colaboração, não vai ter interação. Márcio, e de tudo isso que você já partilhou, você falou que também teve entrevista, bateu papo com pessoas, personalidades. Qual que foi a história ali, o que você compartilhou que mais te chamou a atenção, que mais te impactou, assim, que você podia dividir com a gente? Nossa, mas é tanta coisa. Uma que você lembrar aí de cabeça que vier, de bate-pronto, assim, uma coisa que foi curioso, ou então que te... Uma coisa engraçada, teve uma coisa engraçada. Nós fomos entrevistar o Adalberto da farmácia. Uhum. Trabalhou a vida, todo mundo conhece o Adalberto, né? Trabalhou 60 anos em farmácia. E o que acontece? Nós sentamos ali do lado da matriz, naquela mini pracinha ali. Tem dois banquinhos ali. Que vai pro Rosário. Por que nós sentamos lá? Porque aqui é a Casa Amarela, onde mora o Cassiano com a Gabriela. Graziella. Uhum. Ali era a farmácia do Sopereira, onde o Adalberto começou. Na década de... Acho que foi em 62 que ele começou. Uhum. Então nós sentamos aí para começar a entrevista e o céu escurecendo. Vamos começar, Adalberto, vamos começar. E a entrevista durou 5 minutos, porque caiu um toró. Nossa. E não deu tempo de correr pro carro. Ele tem que repetir essa entrevista. Nós saímos correndo, o carro estava um pouquinho longe, mas ficamos ensopados. Até ficou engraçado o término, né? Então tá bom, né, Adalberto? Vamos terminar aqui. Mas teve várias entrevistas legais. Uma importante com o professor Zé Roberto, lá no ginásio. As comemorações do aniversário do ginásio. O Zé Roberto depois veio a falecer. Entrevistei o Zé Leão também, sobre a construção do ginásio. Ele se emocionou. Dona Olinda, muita gente, o Galeno, cara, é muita coisa. Alguma foto que chegou para vocês ou que alguém publicou lá que, caramba, você nem imaginava que existia um registro desse, você lembra de alguma? Vários, principalmente porque a gente tem acesso mais a fotos assim, uma foto antiga da praça. Sei. Fotos já batidas, que todo mundo tem, né? Aí quando chega aquela foto que mostra aquilo ali de outro ângulo e de uma vida cotidiana, quer dizer, a pessoa tirou uma foto ali do familiar, tava passando uma pessoa atrás, olha ali o detalhe. A foto era daquela pessoa, mas o detalhe importante estava atrás, que aquela pessoa que nunca tinha sido fotografada estava ali. Tem muitas coisas, de interior de casa, gente que fala assim, eu não conhecia aquela casa por dentro, nunca entrei na casa, sua vizinha aqui da Tuta. Foi eleita, nós fizemos um concurso. Qual a casa mais bonita antiga de Perdões? A casa aqui da Tuta que ganhou. E assim que saiu o resultado, eu entrei lá. O mano mostrou a casa, tudo ao vivo. Aí os comentários eram assim, nossa, a minha maior vontade era, e nunca tinha entrado nessa casa. Você trouxe a casa nos detalhes pra gente. Então essas coisas são especiais e muito recorrentes no dia a dia do grupo. Márcio, a gente falando aqui de memória, né, da página, que tem até o nome Memória de Perdões, como que você vê, né, o papel da memória, da história, na construção da identidade de uma comunidade? Antes de só tocar, eu esqueci de falar uma coisa. O papel mais importante que eu considero no grupo é a reaproximação, o reencontro das pessoas. E são vários casos, mas vários de colegas de escola, de amigos que há 30 anos não se viam, não tinham notícia, familiares que se reencontram,
tios que não teve algum problema, mora longe, não se viram mais. E eu vejo o reencontro ali. A pessoa escreve: fulano, é você? Sou eu. Aí começa. Isso é emocionante. Uma coisa que eu mais gosto é o reencontro. Dentro das festividades aí do aniversário de Perdões tem um dia que é o encontro dos perdoenses. Perdoense ausente. Foi uma ideia que surgiu do grupo. Isso aí que eu ia te perguntar. Se tem a ver com o grupo, se surgiu ali. Sim, foi, eu não lembro mais quem, mas deram a ideia e na época eu fui conversar com o Guilherme era secretário de Cultura, ele até já tinha falado que também tinha essa ideia de fazer, então aí foi um sucesso. Vai ter agora esse ano novamente, e eu fiz um projeto lá na Câmara e criei o Dia do Perdoense Ausente. O Dia do Perdoense Ausente agora, você, Perdoense Ausente, você tem o seu dia. É dia 20 de julho. E a festa será realizada sempre, independente da gestão, sempre nessa segunda quinzena de julho, para coincidir mais ou menos com o dia e com as férias, para a pessoa ter a oportunidade de vir aqui. O primeiro dia sugerido foi 1º de junho, o dia da cidade, mas só que 1º de junho é feriado aqui. Não é feriado em outros lugares, então foi isso. E você precisa ver pessoalmente o tanto que o pessoal gostou do reencontro, o reencontro do grupo já é emocionante, aqui foi mais ainda. Agora sobre a memória. Como eu também sou formado em História, né? Tem o Márcio, professor de História também, que não exerceu ainda, mas é formado em História. Eu até falei historiador, então é professor de História. Mas eu até passei no concurso do Estado agora, ia começar a dar aula, que eu tinha esse sonho de dar aula de História, mas aí teve essa eleição para vereador, aí complicou para mim por falta de tempo. Eu tenho consultório, eu trabalho na Prefeitura de Campo Belo, atendo em Lavras, aí como vereador só se eu desse aula de madrugada, não teve jeito. E o que eu gosto tanto da história e a memória é a história. Um povo sem memória, eu não tenho o que falar de um povo sem memória. Como diz um amigo meu, um filho de chocadeira. Você tem que ter uma ligação. A memória é o pertencimento. Você pode nasceu em tal cidade, perdão, você viveu até os 15 anos aqui, você muda para São Paulo, vive lá até os 80, mas o seu pertencimento, aquele lugar que você sente que eu sou daqui, é aqui, onde você teve a sua memória, a sua base, onde você se formou. Quando você se forma ali naquele lugar ali, você nasceu e cresceu ali, isso nunca mais se apaga. Isso a gente vê todo dia no grupo também. Eu posto imagens de Perdões, filmagens, as pessoas, nossa, tem 20 anos que eu não vou ir, mas eu sinto tão bem quando eu vejo minha terra, nossa, minha terra que eu amo, a pessoa se sente feliz. Então isso é a memória. É onde viveu seu pai, sua mãe, onde você viveu sua infância, onde você cresceu. Você tem que ter uma ligação que você tem, um link, né? Acho que a memória é a raiz, é o link que você tem. Não adianta. Você pode sair daqui, mas o dia que você volta aqui, você anda na rua, eu pertenço aqui. Concordo muito com você, Márcio. Até essa questão do pertencimento, né? Eu trabalho hoje com gestão de pessoas, né? Vejo isso, a pessoa ela se pertencer, a pessoa saber a raiz dela, de onde ela veio, isso é muito importante para ela, né? Seguir na jornada, alçar os voos mais altos aí, é muito importante ter essa, é até um paradoxo, né? A raiz forte vai te alçar um voo mais alto, né? Então, é isso. Por exemplo, o artista de circo, o circo sempre mudando de lugar, então ele não tem basicamente aquele lugar, né? Mas tem, porque o lugar dele é o circo. O circo, ele é o pertencimento, ele tá ali, ele se sente, ali ele é a terra dele. Independente de onde o circo esteja, em qual cidade esteja, o circo é a terra dele. Legal. Não é? Gostei muito dessa frase. O lugar dele é o circo. Ele vai estar sentindo em casa dentro do circo. Ele leva a casa dele com ele. Né? Leva a casa dele. Ô Márcio, e essa questão da história que você está contando pra gente aqui, o que isso influenciou para você ingressar na vida pública, né? Essa carreira política agora, não carreira não, né? Esse momento do Márcio político, né? Eu sempre fui, isso antes da internet, na internet é coisa, rede social é coisa de
15 anos para cá, mais ou menos, né? Eu sempre fui muito, principalmente na praça, eu sempre vivi ali no centro nervoso de Perdões, sempre dando minhas opiniões políticas, eu acho isso, aquilo, e queria que Perdões tivesse isso, Perdões tivesse aquilo. Eu sou muito, onde eu tô, eu defendo a cidade. Se o cara falasse, minha cidade tem isso, eu gosto de falar assim, não, mas nós temos isso e mais isso. Não, eu nunca gostei, acho que ninguém gosta, né, que falem mal da sua cidade, essa cidade é muito ruim. Então eu sempre fui participativo nessa questão de comparar Perdões com outras cidades e, não, Perdões podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter isso, podia ter aquilo. E isso foi depois, passou para a rede social. Sempre dei meus palpites lá, independente de tudo. E isso foi uma coisa natural. Eu nunca pensei em candidatar. Eu fiz 50 anos agora, candidatei agora com 49. Pensei em candidatar com 48, 49. Pensei não de vontade própria, de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas nas redes sociais, nos bate-papos comigo, assim, ao vivo, no contato. Candidato, você tem jeito para não, nunca mexi com isso, não é minha. Não, você tem que estar lá dentro. Você consegue modificar algumas coisas, mesmo não estando na política, porque você não entra, que você vai ter mais poder para conseguir tal coisa. E isso foi as duas primeiras pessoas que falaram foi o Aquiles, pai da Carol, do Lúcio, e a Maria José Vale, irmã do Valério. Irmã da Carla Varenga, professora. Os dois falaram, você tem que ser um vereador. Eu falei, não, vocês estão loucos. E o negócio foi crescendo, com a semente dos dois vieram dezenas e dezenas e dezenas. Quando eu resolvi me candidatar, eu sabia que tinha muita gente que estava do meu lado. Eu também eu acho que eu não lançaria sem saber que tinha gente me apoiando. E foi natural. E para você essa questão de essa busca por história, né? Essa resgate do passado que você faz, te credenciou alguma coisa aí dentro de você, de, eu sei as necessidades do município, não Sim. só de estar lá presente, mas eu conheço a história do município, eu posso ajudar aqui, ali, você teve alguma coisa disso, dessa parte? Sim, eu gosto de ler, releio, já reli várias vezes o livro da Dona Cleusa, Perdões de Sua História, e lá ela faz um relato prefeito a prefeito, então eu sei quem trouxe a luz para cá, a água encanada, quem fez tal, a exposição foi em tal, sei basicamente quem calçou, quem canalizou uma parte do Ribeirão, quem fez a prefeitura tal. Então, e quem passou por dificuldades, você vê os relatos, que tal prefeito teve muitas dificuldades econômicas, porque o prefeito anterior tinha feito um grande investimento em tal coisa, aí aquele outro prefeito não teve tanta visibilidade porque ele ajudou o outro a pagar aquele grande investimento, ficou a fama ficou com o outro, mas o outro teve que pagar. Então eu fui vendo isso e a gente vai. E como eu também tenho ligação no grupo com muita gente, tudo quanto é bairro, do centro, problemas, antes de ser político, mandavam problemas, olha aqui minha rua como tá, era assim, era assado. Isso foi me envolvendo, me dando um conhecimento assim da cidade, pedacinho por pedacinho. Hoje eu ando qualquer lugar assim, eu sei tudo onde eu tô, o que é o problema daquela região. Isso veio muito do grupo, muito da rede social, e sempre fiz fotos, né? Tô para todo lugar fazendo foto. Aí você vai fazer foto de alguma coisa, e aquilo ali? Vou lá para tirar uma foto de uma paisagem e vejo um problema. Ou até vou para ver um problema e vejo uma paisagem nova. Então é o dia a dia do grupo que foi me levando a isso e contribuiu muito, da história, de saber o que os outros fizeram. Aquela foto, hoje eu publiquei ela, da primeira Câmara, feita aqui pra cima, aqui, ó. De biblioteca, né? Essa foto me fascina, os primeiros vereadores assim, com o pessoal só homem, não podia mulher participar de foto, né? Aí aquela foto ali eu viajo, eu chego, dou close em cada rosto, imagino as histórias, as dificuldades da época, né? Porque nessa época não havia repasse do Estado para manter a cidade, era uma coisa muito difícil. Não tinha como fazer obra, não vinha dinheiro assim, esses repasses são coisas de poucas décadas para cá. Então é isso, é tudo
um emaranhado de informações que foi me levando a isso. E é legal ver você contribuindo, Márcio, que teve uma preparação, né? Talvez você não imaginava que você iria se candidatar, mas tudo que você se propõe, o dentista, o historiador, o vereador, eu vejo aqui você contando que sempre teve uma preparação, sempre teve um conhecimento, sempre teve uma busca ali, não teve e é isso que eu quero chamar a atenção. Sempre se preparando, né, Márcio? Então acho que é a chave, né? É estar preparado para o que se propõe a fazer, é um passo muito bem pensado, e é uma das coisas que eu falo aqui. É isso, a gente tem que se preparar, né? Tá com a blusa de frio pronta para o que vai enfrentar. E principalmente a política. Se você não levar o casaco para a política, que não basta só, até a própria função. Eu já entrei sabendo, se claro que eu sou um iniciante, se você pegar um vereador, por exemplo, o Marcos, o Flori, que estão há muito tempo, eu não chego aos pés deles de experiência na burocracia, no dia a dia do cotidiano de uma Câmara, mas a gente está aprendendo. Mas eu me preparei bastante, me preparo todo dia, eu leio muito, busco projetos na internet, leio sites e páginas afins sobre isso tudo, então eu estou sempre preparando. E também na política tem a preparação que eu falei do casaco da casca grossa. Porque a política, infelizmente, ela tem um lado ruim, que é a parte que eu não gosto, que as pessoas, quando não estão no poder, elas torcem contra quem está de cor, torcem para que a cidade dê errado. E isso é uma coisa que eu não posso admitir, porque se eu não tiver no próximo, se eu candidatar e perder, ou se eu não candidatar, eu não posso torcer contra a cidade. Quer dizer, a cidade tem que crescer só quando eu estou lá? E como até o Flori falou ontem na solenidade, que a política é uma corrida de revezamento. E ele falou para o prefeito, para o Guilherme, o bastão, né? O bastão está com você agora, como está com a gente lá na Câmara. A gente não pode querer derrubar o bastão da pessoa, a gente tem que ajudar ele a carregar. Eu não acredito numa Câmara de Vereadores inimiga de um prefeito, e você não pode ser inimigo. Eles têm que andar lado a lado, claro, de olho. Se o prefeito resolver de um dia para o outro fazer coisas que não deve, a gente tem que atuar. Mas você não pode ser oposição só por ser oposição. Tem que ter uma bagagem de entender isso, que nós estamos ali para fazer a cidade crescer. Proposta boa, sim. Proposta que a gente julga que não é boa, não. E é isso. Eu acho que a união de conhecimento, de vontade, que leva uma cidade para frente, sabe? E você tá com o coração aberto, sem querer derrubar as pessoas. O Márcio, a gente tá chegando aqui num momento que eu tenho um quadro aqui no programa, no podcast, que é assim, ó, levei um casaco e me dei bem. O que é esse quadro aqui? Queria que você contasse uma situação em que você se preparou antes e você se deu bem porque você já tinha colocado seu casaco ali. E você pudesse dividir com a gente. Difícil, hein? Eu acho que um fato mais recente, a própria campanha em si. Fazer uma campanha política não é uma coisa simples. Eu me preparei bastante depois que eu resolvi candidatar. Eu fiz muitos cursos, assisti muitos vídeos do que falar, o que não falar. Você só pode falar que você é candidato em tal época. Eu me preparei bastante para saber o que escrever, porque a gente tem o coração aberto a escrever o que quer, falar o que quer, mas infelizmente não é assim. Então foi uma preparação, minha esposa até ficava brava, eu ia pro banheiro com o celular, ia tomar banho, colocava o celular na saboneteira ali, ficava ali tomando banho e assistindo palestras. Eu falei, não, calma, vai dar certo. E foi isso foi me criando uma preparação que, juntando com a minha verdade, minha sinceridade, minha atuação, que acabou dando certo. Legal. E aí agora eu quero o contrário, né? Queria que você compartilhasse um desafio inesperado que você teve e que você queria que tivesse tido o conselho. Poxa, leva um casaco que você vai precisar. E você não sabia que ia enfrentar aquele desafio. Isso já começou na campanha também nessa questão.
o enfrentamento de oposição, não oposição ao que você faz, mas aquela oposição baixa de você não é não concordar com você, eles querem te derrubar por outras coisas. Aí no começo, quando você é impulsivo, você não sabe lidar com isso, você reage, fica bravo, e acaba aquilo ali te prejudicando. Você reagir a essas coisas, você só tem a perder. Hoje eu já trouxe o casaco, já me protege mais, que eu não ligo. Eu acho tudo normal, deixo falar e toco minha vida sempre em frente. Legal, Márcio. Do que a gente conversou aqui, eu tiro bastante coisa de aprendizado. Aprendi muito aqui sobre a importância da gente conhecer da onde a gente vem, as nossas memórias. Isso é importante, né? Por tudo que a gente falou, cria o vínculo, cria o pertencimento, a gente está preparado, a gente se conhece. Aprendi também muito sobre estar preparado antes, né? Isso até reforça o que eu falo aqui, né? A gente tem que levar, né, esse casaco para todo lado. E também questão de inteligência emocional, né? Não ser reativo. Então são vários aqui aprendizados que eu adquiri hoje nesse bate-papo com você. A gente tá chegando no final. Gostei demais de ter você, foi uma honra. A honra foi minha, eu agradeço bastante, muito. É a primeira vez que eu participo, até vocês me perdoam aí, eu não sei se eu fui bem. Espero que você volte, né? Sim, o projeto está no início, os primeiros episódios ainda. Tô construindo, né, esse casaco, costurando. Espero que numa volta sua esteja já, até a gente evoluiu aqui também para poder trocar mais ideia com você e aprender bastante, Márcio. Foi um prazer, de verdade. Igualmente, eu queria terminar, claro. Você me permite só pegar o celular aqui? Pois não, fica à vontade, Márcio. O celular é meu amigo. É um texto que eu escrevi sobre perdões, vou ler só a última estrofe. Fica à vontade, se quiser ler o texto todo também. Não, é só a última mesmo, para essa questão do pertencimento e da memória. Legal, bora. Que se bate bem com... Só um minuto, gente. E aí, Márcio, se você quiser deixar também seus contatos, sua rede social, o link, o endereço da página do Memória. Memória de Perdões, né, no Facebook. E sempre Márcio Oliveira Rodrigues. Sempre Márcio Oliveira Rodrigues em todos. A gente coloca também embaixo aqui os contatos do Márcio nas redes sociais. Então vamos fazer ela. O texto é Perdões. São Paulo é gigantesca. O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Nova York é a capital do mundo. Dizem que não há lugar melhor que BH. Sim, concordo com tudo isso. Mas onde o amor fica nessa questão? O amor foi semeado por Romão há mais de 250 anos no nosso pedacinho de chão. E como frutificou? O amor que o perdoense sente por essa terra está em todos os cantos, em cada palavra dita, na janela que se abre cada manhã, no apito do trem, na sirene da América que regula nossos horários, nos sabores e nos cheiros. Perdões sem cheiro. Como tem. Tem cheiro de florada de café, do pastel de fubá e da fumaça dos caminhões na Fernão Dias. Perdões têm gosto de amizades, de família e de entes queridos que já partiram deixando saudades. Perdões é bandinha, Congado, Taioba, Palestina, Semana Santa. É rodovia e ferrovia. É partir levando saudade e voltar ao encontro da felicidade. 1º de junho, hoje, 1º de junho é como se fosse o aniversário de um familiar. E na verdade é mesmo. Perdões é nosso pai, é nossa mãe, nossos filhos e avós. Perdões somos nós mesmos. Perdões é sangue do nosso sangue. Se perguntarem quem somos nós, basta dizer somos perdões. Legal demais, Márcio. E é isso aí, mesmo. Somos perdões. Me reconheço em um monte de, não é? Um monte de trecho aí. É isso aí. Muito bom, Márcio. Gostei demais do texto. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Não deixe de se inscrever. O podcast está no YouTube, então se inscreve no canal, compartilha para ter mais engajamento, né? O YouTube entender que é um conteúdo relevante para a página. A gente está também nos tocadores de podcast, então Spotify, enfim, todas as suas plataformas aí você pode escutar a gente também. Até o próximo episódio. Mais uma vez, Márcio, obrigado. Obrigado a você. Valeu.